Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado do meu querido amigo, companheiro de batalhas, né? Ombro amigo também, não é? De vez em quando, pastor. Pastor Silvio de Oliveira. Muito bom, pastor Kenji. Como é bom, nós temos momentos assim para conversarmos, batemos um papo. Aliás, temos escolhido assuntos atuais, e hoje um assunto muito bom também que fala de solidariedade. Sobre o tema de hoje, nós temos um vídeo aí bem curtinho para que você possa também analisar com relação à solidariedade. Obviamente você vai entender o que é solidariedade na humanidade, nas pessoas e também naqueles que querem fazer a obra de Deus. Então, continue conosco nesse programa Nova Vida. O casal tá na mesa, né, na lanchonete, com a criança também, da mesma idade, faixa etária. E o cara ignorou, não quis dar ideia à criança. Nem reparou que a criança estava pedindo alguma coisa, tentando vender a balinha dela. Ele simplesmente ignorou a criança. Aí ele dá uma volta, o pai despercebe, né? O pai passa despercebido, mas a mãe, na lojinha, tá vendo? Olha a ação da menina que tá com o casal, da criancinha também que tá com o casal. Pede que o vendedor, a criança que tá vendendo a bala, o doce, se abaixe. Tá vendo? Se abaixe, olha aí. Ele esconde quietinho ali. Ela vai deixar de comer, se alimentar para alimentar a criança que tá pedindo ali, tá vendo? Olha lá, olha lá. Tá vendo? Coisa mais linda do mundo, né? Coisa mais emocionante. O mais importante é que o pai não tá vendo, tá vendo? Até o pai perceber. Quando o pai perceber, a ação muda, tá vendo? Ele viu a ação da criança, né? Até agora não viu ainda, ele vai ver agora. Ela faz de conta que vai comer, né? E dá na boca da criança. Aí lá, que coisa mais linda. Ó, dando um caldo de cana pra criança. Né? Dá pra chorar de emoção numa cena dessa, né? E não se tocou ainda. Ele não se tocou. Tudo que ele comendo aqui, vai dando, a menininha vai dando pra ele, ó. Até o pai ver, quer ver? Olha lá. Agora o pai fragou, quer ver? Olha a ação, ó. Olha. Tá vendo, ó? O que você acha que ele vai fazer? Olha lá. Presta atenção no que ele vai fazer. O que você acha que ele vai fazer? Olha. Agora ele se tocou, né? Ele se tocou do que ele estava fazendo, olha lá. Se tocou. Né? Viu que a filha dele estava ajudando. Que exemplo de pai ele daria para a filha? Se a filha dele se fosse a filha dele estivesse precisando. É interessante, né? Olha lá, tá vendo? Olha lá. Agora ele vai mandar o garçom servir também a criança, né? Ele vai mandar também servir a criança. Eu achei que ele ia, de princípio eu achei que ele ia botar a criança para correr, né? Mas ele se comoveu com a filha, né? E mandou servir também comida e tudo para a criança, para comer à vontade, né? Então, até então ele não tinha percebido o quão é importante ajudar o próximo, não é isso? A filha dele estava deixando de comer e alimentar aquela criança, tá? Ele sentiu o desejo de ajudar a criancinha, justamente porque a filha dele estava deixando de comer para alimentar a outra menina, o rapazinho que ele conheceu agora, o menininho, né? Situação como essa passa despercebida a cada momento da vida da gente, a gente não vê, né? Ou finge que não vê. Quantas vezes a gente ignorar isso aí, né? Então eu vou aproveitar e fazer minha pergunta já. Não, vamos lá, então, vamos pastor, lá, nesse conversar. tempo de pandemia, o pastor acredita que teve muito oportunismo com relação até a própria solidariedade mesmo, de igrejas, de pessoas. O que o pastor pensa nesse sentido de oportunismo? É verdade, né, pastor? Porque assim, claro que a pandemia trouxe uma comoção, né, nacional
e fez com que os brasileiros manifestassem aquilo que nós temos de bom, né? Que é o desejo de ajudar, o desejo de acertar as coisas, né? Então nós vimos aí o nosso povo brasileiro em geral, né? Buscando atender às necessidades daqueles que passam por dificuldades, né? Por exemplo, nós temos uma conta muito certa que nós temos 10 milhões de brasileiros passando fome, que ficam mais de um dia sem se alimentar. Eu li hoje pela manhã, no noticiário, uma professora disse que uma criança, uma aluna dela, desmaiou de fome na sala de aula. Né? Então você imagina como a situação está difícil para o brasileiro. Mas percebemos, né, observamos durante esses quase 2 anos aí de pandemia que brasileiros com condições, até sem muitas condições, resolveram ajudar, né, estendendo a mão, né, mostrando a nossa solidariedade que é tão conhecida. Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos aí essa questão, infelizmente, dos oportunistas, né? Os oportunistas de plantão, né? Estão sempre esperando aí uma situação em que consigam tirar algum tipo de vantagem. Isso, infelizmente, faz com que todo esse trabalho de muita gente boa, né? Se solidarizando, se ajudando, essas pessoas acabem até mesmo esfriando o seu amor para com o próximo, não é? Exatamente. E nós vimos muito isso nas ruas, né? Sim. Pais com crianças pedindo tal. Houve muito desemprego também, Sim. Empresas fecharam. Mas uma coisa que eu gostaria também de perguntar para o pastor Kenji é se nas igrejas, os crentes, como que foi a reação assim nesse sentido? Porque é muito difícil até trabalhar na igreja, pastor, porque muitas pessoas que vêm a gente não conhece. Sim. Então, como que nós vamos poder saber quem são os oportunistas e quem não são, né? É muito difícil. Sim. Né? Mas a regra geral é ajudar sem ver a quem. Sim. Né? Essa a regra geral. É claro que Deus nos deu experiência para o irmão também. O irmão também foi pastor de 17 anos de uma igreja. Sim, né? sim. Nós temos uma experiência com a natureza humana. Né? A gente sabe, nós não somos ingênuos. Né? Há situações em que nós percebemos claramente que há ali um oportunista, né, se manifestando. E existe também um comodismo, às vezes, de alguém que recebe uma cesta. Ele tem até direito, talvez, de um órgão governamental ou de uma prefeitura da cidade, mas como a igreja dá, ele não vai atrás daquela. Aquela sempre vem para ele. Ou então ele vai atrás daquela e vai também atrás da igreja, né? Quanto mais tiver. Quanto mais tiver, ou vai vender, não sei. Também não é? tem essa questão, né? Então esse é o outro lado ruim, né? Esse é o lado ruim. Mas a regra geral que nós devemos observar, pastor, Sim. é que nós devemos ajudar, né? Não vendo, né, a quem estamos ajudando. Exatamente. Né? Na Bíblia, pastor, eu gosto muito dos Salmos, principalmente de Davi, porque ele diz dos Salmos, eu nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Mas ao mesmo tempo ele também teve necessidade, o próprio Davi, mesmo como rei. Sim. E como que o pastor vê essa situação de Davi também? Porque todos nós estamos sujeitos, né, pastor? Sim. Só que eu penso que assim, quando você tem uma referência, conhece alguém, você sabe para quem pedir. Uhum. Às vezes, né? Então, e muitas vezes Deus usa pessoas que a gente menos espera. Muitas vezes a bênção vem de onde a gente menos espera. Sim, entendeu? sim. Eu comento isso porque nós temos visto N tipo de casos na ação social da nossa igreja. A nossa igreja, graças a Deus, tem uma visão de que, obviamente, nós não podemos atender a todos. Sim. É feita uma triagem e tudo, mas não no sentido de você merece, você não merece, não. Dadas as condições que a gente tem, né? Condições, porque o Brasil inteiro praticamente, o pastor até colocou aí uma porcentagem de
de pessoas, de famílias passando fome. Na verdade é um número, 10 milhões de pessoas passando fome. Sim, sim. Mas assim, a ação da nossa igreja, a Igreja Batista Nova Vida, nós atendemos entre 17 a 23 famílias por mês, né, com cestas básicas, né? Aí alguém poderá dizer, mas o que é isso diante de 10 milhões de pessoas passando fome? Né? É claro, é um número ínfimo, né? Se Exatamente, você comparar com 10 milhões de pessoas. Mas eu lembro daquela ilustração, não sei se o pastor conhece, daquele menino que ele andava na beira do mar, né? Salvando as estrelas do mar. Acabei de antes do pastor falar, já estava lembrando. Então, esse menino, então, as ondas jogavam estrelas do mar, né, na praia, e o menino devolvia a estrela para o mar, né, para ela sobreviver. E ele ia fazendo isso ao longo da sua caminhada. Aí alguém passou pelo lado dele e perguntou, menino, o que você está fazendo? Eu estou salvando as estrelas do mar. Né? Sim. Aí ele falou assim, e você acha que você vai salvar todas as estrelas do mar do mundo? Eu falei, todas eu não sei, mas esta tá salva, né? E jogou aqui, estava na sua mão. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Ou seja, ele disse, a minha parte eu estou fazendo. Exatamente, nós temos que fazer a nossa parte. Não importa a quantidade, é muito importante isso, pastor, porque muitas vezes, nossa questão hoje mesmo é o alimento, a cesta básica. Mas muitas vezes não é só entregar um alimento, é um pensamento meu. Que o pastor acha no sentido assim também de orientar a pessoa. Muitas pessoas, obviamente, não têm um conhecimento de alguém que estudou, não só a palavra, mas teve um curso secular, teve uma profissão. Por isso que, obviamente, é mais difícil. Mas uma pessoa leiga que mal sabe escrever. Então, eu creio que vale uma orientação também, né, pastor? Sim. Vale aquele velho ditado popular, não dê apenas o peixe, ensine a pescar. Olha, né? É muito importante. Exatamente isso e que se for temos com que rede, fazer. melhor ainda. Com rede, melhor, né? Mas é por isso que no nosso trabalho, na ação social da nossa igreja, nós estamos projetando oferecer cursos profissionalizantes, né? Fazer pão, né? Costurar, né? Fazer bordado, essas coisas que podem, de repente, defender aí uma conta de luz, defender uma conta de água, né? Então, é necessário ensinar a pessoa a sair dessa situação. Falta criatividade muitas vezes, né? Às vezes falta... a boa vontade boa vontade também, né? Sim, falta oportunidade, muitos não têm a oportunidade, mas em alguns casos falta a vontade mesmo. Exatamente. É claro que, sem dúvida nenhuma, nesse momento em que o Brasil precisa, o governo brasileiro precisa dar essa ajuda aos menos favorecidos, né? A minha preocupação é que haja pessoas que se acomodem com isso. Sim. Ninguém vai viver com R$400 por mês. Com certeza. Não pode se acomodar com isso. Não dá nem para pensar num aluguel. Exatamente, mas a minha preocupação é que com a cultura da acomodação, né, as pessoas acabem se acostumando com isso. Não, o governo tem que dar, o governo é obrigado a dar, só que essa pessoa se acomoda e não procura um progresso na vida. Né? O pastor acredita que seja um pouco também de desânimo? Às vezes a pessoa está sofrendo algum tipo de enfermidade, como depressão, ansiedade. Muitas vezes não consegue arrumar emprego, não consegue ter um dinheirinho. E pode ser um tipo de depressão também, nesse sentido. Existe hoje uma categoria que está sendo estudada também no nosso meio, que são dos desalentados. Olha, aqueles que procuraram emprego, procuraram e desistiram porque não tem como entrar no mercado de trabalho. Então são os desalentados. Então nós temos os desempregados e também os desalentados. É claro que existe o desânimo, o abatimento, né? Sim. A nossa economia não está mais respondendo como poderia responder mediante tudo isso que ocorreu com a pandemia, mas é por isso que entra a questão da fé. É por isso que entra a questão de buscarmos ajuda em Deus. Perseverar na nossa fé em Deus. Né? Porque para Deus não há nada impossível. Sim. Podemos estar na maior crise, né, econômica, social, mas se nós confiarmos no Senhor, Ele vai nos ajudar. É o texto que o irmão citou agora.
né? Sim. Nunca vi um justo desamparado, Desamparado. né? Por quê? Porque Deus não desampara nenhum filho seu. Eu creio que muitas vezes falta um pouco de esperança também para muitas pessoas, né? Elas querem na hora, no momento, e eu penso que às vezes falta. Pastor, olha, eu vou direto, falta um pouco de fé também, Sim. né? Não precisa acontecer. Jesus disse que se a fé for pequena, Como grão de grão de mostarda. mostarda, dizer um monte e vai para lá. Então não é difícil. Muitas vezes a questão. Até eu estava comentando com uma pessoa ontem sobre a questão da oração. Não é o tema hoje, mas é importante porque a oração não é só falar com Deus, é agir também. Sim, sim. A pessoa pede um emprego para Deus e fica em casa, né? Não tem como, né? Não tem como. Ou chega lá, vê aquela fila, fala, não vou pegar essa fila não. Já desiste, desanima. Exatamente. A questão da oração, ela entra na solidariedade. Por quê? Porque quando nós oramos por alguém, quando nós intercedemos por alguém, nós, povo de Deus, estamos manifestando a nossa solidariedade. Sim, sim. Né? Porque há poder na oração, não por causa da oração, mas por causa daquele que recebe a oração. Sim. Né? Então oramos com fé, sabendo que aquele que recebe a nossa oração, nosso Deus, tem todo o poder sobre todas as coisas. Né? Tem um E é por momento isso que certo. ao orarmos por alguém, nós estamos também manifestando solidariedade. E o pastor acredita que muitas pessoas que estão necessitadas, muitas vezes elas estão sendo muito exigentes, porque muitas vezes eu penso assim, eu nunca fiquei parado, eu estou aposentado por tempo de serviço, mais de 35 anos, desde os 13 anos eu trabalho. Hoje, infelizmente, né? Infelizmente eu não digo porque nem todos têm a oportunidade de estudar, né? Mas eu lembro que muitas vezes o trabalho que eu queria não tinha, mas eu não escolhia, entendeu? E fazia um Era o que outro, tinha. Era o que tinha. Só que o pastor acredita que tem pessoas muito exigentes nesse sentido de querer escolher, não, eu não quero esse não, eu não queria esse. Então, né, há pessoas que dizem, né, eu já peguei, pessoas passando necessidade, chave de família, né, vendo a necessidade da sua própria família e vem com aquele discurso, não, eu não sirvo para ser empregado, eu não sirvo para ser funcionário. O pastor já ouviu falar da síndrome de Gabriela também? Eu nasci assim. Eu nasci assim. Né? Então, esse tipo de coisa só manifesta, só apresenta o orgulho humano, né? Se temos que sustentar a família, né? Obviamente o governo ajuda, a igreja deve ajudar, né? Sabemos que várias igrejas, não somente as evangélicas, também têm ajudado, né? Então, claro, nós temos que manifestar nossa solidariedade, mas aquele que recebe ajuda tem que fazer a parte dele, não é? A palavra de Deus nos ensina, Paulo ensina que os servos têm que trabalhar para os seus senhores como se trabalhasse para o próprio Senhor Deus. Sim. E aqui ele está falando de escravos. Escravos. Que muitas vezes não tinha nem salário. Não tem salário. Não tem salário talvez seria um alimento, uma comida. Exato, mas aí eles tinham que trabalhar para os seus senhores como se trabalhasse para o próprio Senhor Deus. Tem um texto na Bíblia que diz que se nós tivermos o que comer, o que vestir, foi Jesus Timóteo. Paulo a Timóteo. Se Se você tem o que você para comer, para beber, esteja com isso contente. Eu tenho aprendido muito sobre isso, porque muitas vezes alguém consegue uma casa e acha que ela vai viver naquela casa a vida toda. De repente acontece um problema, ela tem que sair da zona de conforto. E aí eu fui na palavra esses dias, o apóstolo Paulo, acho que não lembro se é Paulo ou Pedro, ele diz assim que nesse mundo nós não temos cidade permanente. Não tem estabilidade. Por isso que Jesus diz, na casa de meu pai há muitas moradas, porque ele sabia, sempre o povo judeu teve esse problema de terra, de lugar, de cidade. Então, veja só, pastor, gente que tá lá, tem a sua casa própria, num tempo tão difícil, tá reclamando da sua própria casa, né, da sua casa própria, né? E nós ajudamos o missionário Nenex, que tem quase 100 famílias literalmente morando debaixo de um viaduto. Esse trabalha na solidariedade mesmo. Exatamente. Pessoas embaixo do viaduto, crianças com câncer no hospital. Sim, é uma casa de acolhimento onde ele... Então tem gente que está reclamando, chorando de barriga cheia. Não é verdade? Sabe o que eu recordo do povo de Israel, né? Em Isaías 40, 28, o povo de Israel reclamando
que eles estavam cansados já de esperar, né, Deus responder. Porque, não, nós já estamos cansados, Senhor. Não, você não responde às nossas orações. Aí Deus fala através do profeta, até jovem se cansa, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Muitas vezes falta esperança também. Fé, esperança, né? Você se lembra, por exemplo, no deserto, quando o povo atravessava o deserto, o que tem no deserto? Não tem nada. Eles exigiam de Deus carne, pão e água. Né? E perguntaram, está no Salmo 78, sim, Deus tirou a água da rocha, mas pode ele nos oferecer um banquete no meio do deserto? Salmo 78, 11. Sim. Isso é o cúmulo, né? É o cúmulo da rebeldia, né? Exatamente. E tem muita gente assim. Tem muita gente assim, reclamando de tudo, murmurando tudo, não olhando para aqueles que estão padecendo. Como eu falei, 10 milhões de brasileiros passando fome. Pastor, imagina um Natal, assim, que a pessoa chega, não tem o que comer. Mas eu penso assim, pastor, muitas vezes a fome não é tanto, é física, mas eu creio que é mais espiritual. Eu falo por mim mesmo, porque antigamente eu não gostava de Natal. Por quê? Porque a minha família estava toda estruturada, eu estava sozinho na rua, passando na véspera de Natal na rua, e vendo as famílias abrindando o Natal, né, comendo lá o seu... obviamente, algumas cidades você vê na janela dos prédios, as pessoas... Até tem famílias que fazem questão de mostrar, né? Sim. Mostrar, não, nós estamos bem, nós temos que comer. E muitas vezes alguém olhando pela janela, né, passando a mão na barriga, com fome, né? Pastor, eu creio que também falta solidariedade nesse sentido? Então, eu acho que a marca da nossa geração, dessa geração do século XXI, Sim. é do individualismo, do egoísmo, né, do materialismo, né, que acabam afetando as nossas relações pessoais, né? Eu acho que, como igreja do Senhor, nós temos que despertar de fato nesse sentido. Sim, sim. Né? Estender as nossas mãos, né? E manifestar a misericórdia de Deus através das nossas mãos. Né? Assim não é como somente Tiago. fome espiritual. Sim, é fome espiritual. Sim. O apóstolo Tiago vai falar o quê? Você vai receber alguém na sua igreja, esse alguém diz, olha, estou passando fome. Eu estou parafraseando, né? Está passando fome, você vai dizer, vai em paz, vai com Deus, e não vai oferecer nada para ele? Você não faz uma oração, ó, eu vou orar por você. Vou orar por você. A pessoa com fome. Com fome. Então, não é, né? Então, nós temos que cumprir essa parte, né? Quando nós falamos do cristão e a solidariedade, nós temos que ter certeza de que temos um papel. Temos um papel social. Temos que pregar o evangelho e com o evangelho nós temos que manifestar o amor de Deus. Sim, eu falo no meu caso no sentido muito espiritual. Não que eu não tinha o que comer, porque depois que eu tive condições de trabalhar, mesmo na minha juventude, o que eu tinha sede e fome, pastor, era de Deus, Sim. da palavra de Deus. E aí eu percebi que eu, seguindo o caminho do Senhor, que o próprio Jesus, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, aprendendo as coisas de Jesus, eu comecei a ver que eu podia, a minha fome, tanto física como espiritual, ela pudesse ser saciada na palavra. Porque a palavra é um direcionamento também, né? Sim, a Bíblia Sagrada é o nosso manual de vida. Sim. O nosso manual de regra, de fé e de prática. É o livro que aponta para o nosso Redentor, Cristo Jesus. Então, Sim. é na palavra de Deus que nós vamos encontrar as orientações, as instruções que precisamos para a nossa vida. Sim. Né? E, obviamente, quando nós passamos por crises e dificuldades, e a maioria de nós está passando por isso, nós temos que recorrer à palavra de Deus. Não tem como. O pastor acredita que a pessoa que ajuda, por exemplo, lá na carta aliás, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, 38, diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, deitarão, ou seja, a pessoa que dá, ela vai receber, obviamente, Deus vai abençoar. O pastor acredita que essas pessoas se sentem bem? Obviamente, eu acredito que sim. Mas, falando em Natal, nós falamos de Natal, temos até um grupo na nossa igreja que chama
Natal Solidário. Solidário. Né? Como que funciona esse Natal Solidário, pastor? Então, o Natal Solidário da nossa igreja funciona assim. Nós atendemos alguma instituição, né, com crianças carentes. Nesse ano nós estamos com o projeto Crescer, né, que atendem, esse projeto atende crianças com necessidades especiais. Claro que nem todos são crianças, assim, né? Já tem mais de 20 anos, mais de 30 anos de idade, mas a mente ainda é de criança. Né? Então, nós montamos uma sacolinha com roupas novas, sim, calçados novos, né? Brinquedos novos. Faço questão de dizer, porque o pessoal geralmente quer dar o que sobrou, o que restou, o que não usa mais. Às vezes enfim, poder falar, não, tá né? novo. Não tá novo, não é tá usado. Já tá usado, né? Não, é novo, tudo novo. Então, sim, nós fizemos então essa campanha, né, de Natal Solidário para o projeto Crescer, inclusive pela coordenação da irmã Sônia Germano. Né? Também atendemos a comunidade, essa comunidade aí das famílias debaixo do viaduto, né? Do Nenex. Então nós estamos atendendo essas crianças carentes também, com a mesma coisa, com roupas novas, calçados novos e brinquedos novos, né? Então é a nossa maneira de manifestarmos solidariedade. É claro que, né, nós não vamos resolver o problema social no Brasil, né, atendendo apenas esse projeto, mas, como eu disse, estamos fazendo a nossa parte. Se cada um de nós, não importa a religião, não importa a igreja, né, mas se cada um de nós fizer a nossa parte, a sua parte, né, eu creio que amenizaremos a dor nesse nosso país. Sim, e interessante também, nós já estamos no 3º ano do Natal Solidário, porque conta com o ministério do pastor Kenji, na Igreja Batista Nova Vida, mas no primeiro, pastor, olha, lotou de crianças ali. Lotou e o mais importante é que eles estavam sedentos do presente, de ouvir o nome lá, por exemplo, Lucas, aí ia com aquela alegria, recebia um abraço. Tem uma pessoa, uma família, uma pessoa que adota uma criança. Sim, tem que explicar exatamente isso. Foi bom o irmão colocar isso, porque não é a igreja, a instituição que está dando, são os membros da igreja. Cada membro da igreja adota uma criança. E cada membro da igreja é responsável por comprar os calçados, as roupas e os brinquedos, né? É importante, é um pai adotivo, né? Pai adotivo, e é interessante que essa questão de pai adotivo é tão importante também, porque a criança não recebe só o presente, recebe um carinho, né? Recebe muitas vezes uma palavra, um contato. Exatamente. Que falta muito para as crianças hoje, né? Você vê, eu já esqueci o número de órfãos por causa dessa pandemia. É uma centena de milhar, né? Não sei, 137 mil, um número assim, de órfãos por causa da pandemia. Né? De crianças e adolescentes, cujos pais morreram por causa da Covid. Então já imagina, nós temos que apoiar, nós temos que ajudar. Exatamente, o importante da igreja é que nós acompanhamos. Pastor, então, terminando, o tempo como sempre passa rápido, então qual a mensagem que o pastor deixa para aquelas pessoas que agora estão passando necessidades, ou aquelas também que querem ajudar e agir com solidariedade? Qual a mensagem que o pastor deixa? Rapidamente eu quero deixar para as pessoas que têm alguma condição para ajudar, né? Para que essas pessoas, esses irmãos, irmãs, não importa a igreja, a religião, né? Olhe para o próximo, né? Olhe para a necessidade do próximo. Sempre tem alguém com uma necessidade maior do que a sua, né? Então nós temos que tirar de lado o nosso egoísmo, né, as nossas murmurações, e olhar para o próximo e estender as nossas mãos para o próximo e manifestar assim o amor misericordioso de Deus para com todos. Muito obrigado, pastor Kenji. Valeu! Então estamos encerrando o nosso programa hoje. Olha, sempre nos acompanhe pela Vox TV e também pelo YouTube. Esse programa também passa no YouTube e também temos os nossos programas Mensagens Nova Vida. Diariamente, pastor. Exato. Valeu, obrigado, Deus abençoe.
Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.